Olá a todos os amantes do Counter-Strike e bem-vindos ao meu novo canal CS2U, onde vamos falar muito sobre o jogo, as suas mecânicas, as novas metas, vários life hacks, como configurar os settings e vamos, como é óbvio, analisar todos os torneios e as últimas notícias do mundo pro. Subscreve e garanto que vais gostar do conteúdo. Estamos de volta ao nosso jogo favorito. Depois de um intervalo de um mês sem torneios a nível pro, amanhã começa uma nova época de CS2. O primeiro torneio da época será o eSports World Cup 2024 na Arábia Saudita, onde estão as melhores equipas do mundo, quase todo o top 10 do HLTV e algumas equipas menos famosas como o Sashi, M80 e GG How, penso que é assim que se diz, mas o que não tira o interesse ao torneio. Infelizmente não temos os Sol no torneio, mas temos duas equipas brasileiras, os Fúria e os MIBR, pelos quais vamos torcer de certeza. Vamos analisar o formato do torneio, quem são os maiores favoritos, os underdogs e quem vai surpreender. Vamos também passar pela análise dos primeiros jogos, é apenas uma análise e gostava de saber a vossa opinião em relação à mesma. Se estiverem de acordo ou não, escrevam os vossos comentários, podemos debater. Vamos começar pelo formato. Temos apenas um grupo, onde todos os jogos são de BO3. Se ganhas, passas diretamente para os playoffs, que começam nos quartos de final. Se perdes, vais para a lower bracket, que é chamada de Last Chance, onde desde já, estranhamente, temos apenas uma equipa chinesa com nenhum chinês no plantel, mas sim com a ex-lenda Kiarbai e o conhecido Iza. Toda a eliminatória do Last Chance será jogada em BO1 e no final da caminhada apenas uma equipa passará aos playoffs. É o primeiro torneio da época, mas não deixa de ser um dos mais importantes, visto o prémio pelo primeiro lugar, $400 mil. Portanto, as equipas vão dar o seu máximo. Vamos ver como correu a preparação para a nova época depois desta interrupção. E também vai ser muito interessante ver equipas como G2 e os Fúria, que tiveram algumas mudanças no plantel. Vamos então analisar todos os jogos do primeiro dia do eSports World Cup 2024 na Arábia Saudita. O jogo de abertura calhou para os G2 contra The Mongols. G2 com duas substituições muito importantes na equipa e os The Mongols que têm surpreendido durante as épocas passadas. Vamos para o primeiro mapa escolhido pelos The Mongols, The Ancient, onde os G2 facilmente ganham as pistolas através de apenas uma flash. Nico e Monesi matam os 5. Eu pensei que os G2 iam ter muitas dificuldades no primeiro torneio da temporada, devido às substituições. Além disso, os Mongols já mostraram antes como sabem jogar contra as melhores equipas do mundo. Na verdade, o jogo foi comum para os samurais. Monesi simplesmente corria muitas rondas solo e matava tudo o que se movia. Claro que os Mongols às vezes resistiam e tiravam rondas, mas afinal, como eles podem competir contra o Monesi em topo de forma? Às vezes parecia que ninguém o conseguia matar. Mas os G2 não são apenas o Monesi, não devemos esquecer o veterano Nico. Ele entra em ação na hora certa e salva a sua equipa nos momentos mais críticos, virando uma ronda praticamente perdida. Ele matou metade da equipa adversária que cometeu erros e fez o primeiro ace do torneio. Estamos a falar muito dos G2. Os Mongols, para ser justo, também jogaram muito bem. Os samurais, por exemplo, nesta ronda, perderam toda a sua vida no início e ficaram muito tempo decidindo onde ir. Quando decidiram, Senzu simplesmente fechou-os a todos com um belo spray. E Nico não teve outra escolha senão dar safe. Os Mongols recuperaram muito bem do 6-11, mas os G2 tinham um map point, então eles concentraram-se para levar o jogo para o overtime. Perder o mapa escolhido não seria nada bom, especialmente quando o oponente não tem dinheiro para a última ronda. E aí, o Malbs MD decidiu entrar em ação no momento mais necessário, 2 kills no mid e ainda virou-se e matou o terceiro. O duo Nico e Hunter contra o 911 acabaram rapidamente o map pick dos Mongols. 3-11 a favor dos G2. E agora o mapa dos samurais, desde o início com a estratégia de explodir o boiler, onde o Mzinho nem entendeu nada. Depois de um pouco de espera, todos juntos foram para o A-site e o Monesi fez 3 kills nas pistolas. Inferno começa com 3-0 a favor dos samurais, porque os Mongols decidiram forçar.
A primeira ronda de full buy também começou muito mal para eles. Os terroristas já estavam 2-4, mas o Blitz fez 2 kills magníficas e depois ainda explodiu o Kovac mais velho com uma granada. E o Snax, no clutch, não fez absolutamente nada. Aparentemente o primeiro mapa foi apenas um aquecimento para os Mongols. Blitz, que carregou o primeiro buy round, continuou a destruir. Ele movia-se bem e girava como um peão, de um lado para o outro. Magnífico. Assim foram 5 rondas seguidas dos Mongols. Parecia que os G2 estavam com grandes problemas, no entanto, foi apenas impressão. Afinal, a equipa tem 2 Kovacs que finalmente decidiram interromper a sequência dos Mongols. 3 kills dos irmãos e a ronda está no bolso. Esta ronda é para os haters do Snax. Já podem atirar a primeira pedra. Até aos 30 segundos os G2 não fizeram nada. Depois Snax tentou abrir a banana contra a AW de 911, onde foi abatido, e de seguida foram todos para o A-site, onde foram recebidos por 4 CTs. O Uxie provavelmente deu uma cabeçada de frustração com essas decisões. Nesta ronda importante 3-3, os G2 tiveram grande azar. De repente, o Tecno simplesmente decidiu pegar na AW e imediatamente fez um double com ele. E aí, a ronda acabou. One bullet, 2 kills, Hunter. He could be next on the naughty list. 1 versus 3 taking shape. Well, he's been respected. You can see the push down middle from the Xenia. Sorry? Depois da troca de lados, os G2 perderam as pistolas e decidiram forçando ir all-in. E depois de avançar no meio, bang, -1, -2, -3 e sobraram apenas Mzinho e 911 que tentaram ganhar a ronda, mas nenhuma kill conseguiram fazer. Foi um force 5-0. No entanto, a alegria não durou muito. Desta vez foi o force dos Mongols que deu certo. Eles simplesmente correram a banana e os G2 não conseguiram fazer nada. 1.55 começa a ronda, a 1.32, situação 2-4, com a bomba plantada. Os samurais não conseguiam vencer um buy round e o jogo parecia controlado pelos Mongols. Quando estava 6-10, os G2 fazem um hack com 2 M4 salvas. Os Mongols tinham a obrigação de ganhar a ronda, mas a USP do Nico acertou na cabeça e fez a diferença. And he gets nothing. This USP primed and ready. The silencer enables a double from Nico. How has he gotten away with that? 9-10 frag, a freebie overlooked completely on the site. Has Blitz got another impact round in him? Finds the first onto m0NESY. Hunter actually going for an elevated angle. Unpredictable. Big round from Hunter. Falamos pouco do m0NESY no mapa Inferno, mas na ronda 20 faz uma recepção fantástica ao rastro do A-site, fazendo 3 kills da AW. E agora o placar está empatado. Os G2 retomam a iniciativa no jogo. Malp sai descaradamente para a balcony e enterra facilmente 2 mongóis. m0NESY acrescenta uma kill na smoke e agora não há dinheiro para a última ronda. Embora 2 mongols de alguma forma conseguiram plantar a bomba e deram esperança que, ao tirar tudo dos bolsos, conseguiram ainda um buy mais ou menos. E mais uma vez simplesmente avançaram na banana, onde estava um caos total, várias kills e trades. No final ficou o Blitz sozinho e faz simplesmente isto. Snax disrupts. Nice one back. Can Blitz really be the difference maker? He doesn't have the bomb. m0NESY can break it, but he's coming from banana. Cannot assist Malbs right now. So much hinging off of this 1 versus 2 and spam through the smoke, but he doesn't have the confirmation. Too far away. Blitz now 50 HP to come up clutch and force OT. Smoke now phased. Headshot found. Blitz can reposition. It's taking shape. The 1v3. Just one more to find. It's Malbs with his nader and Blitz says let's go! Sangue, suor, lágrimas, fogo e água. Este jogo teve tudo. Os mongóis avançam para o A, onde o Malbs leva uma grande bala, mas isso está longe de ser o fim. Alguns segundos depois, os mongols ficam na situação 2 contra 4 e conseguem virar a situação por um milagre. E olhem só o clutch que Tecno meteu. É simplesmente uma obra-prima. Podemos dizer que o mapa terminou aqui. Os mongols mostraram um jogo extremamente forte, mas não conseguiram finalizar a seu favor. Os G2 na última ronda correram pelo mapa fazendo kills aqui e ali, e no final avançaram para o A. Nico matou 2 CTs que tentaram flanquear. Blitz, claro, mostrou um jogo fenomenal e highlights, mas este claramente não foi o seu clutch. 2-0 a favor dos G2 e uma estreia bastante boa, especialmente para o Malbs MD
que antes nunca tinha jogado em playoffs de grandes torneios. Os Mongols terão um jogo de eliminação para seguir, e se continuarem a jogar como hoje, acho que ainda continuaremos a acompanhar o desempenho deles. Enquanto isso, FaZe estavam a jogar contra FlyQuest, e para a minha surpresa, FaZe tiveram alguns problemas. Embora, isso é o clássico, FaZe frequentemente começa mal os seus torneios. No início, os australianos quase gozavam com os FaZe. Eles lideravam com confiança e ganhavam os clutches como se não fosse nada. Por exemplo, em 6-3, Vexit resolveu uma situação de 1-2 e o pobre do Brocky, que tentou esfaqueá-lo, morreu de faca. FlyQuest ganhou a primeira metade com confiança 8-4, mas após o intervalo, os FaZe Clan recuperaram e conseguiram virar o jogo. Eles até chegaram ao map point. No entanto, os australianos conseguiram milagrosamente levar para os overtime e aí eles já não tinham mais forças, infelizmente. 15 seconds to go. Brokey needs to try and finish things off, and Anders, he does it in style. That's the way to close out a game, sure. No Nuke a situação foi mais ou menos a mesma, até conseguiram humilhar o Brokey novamente, mas desta vez com os Zeus. Pobre coitado, ora com a faca, ora com o taser, e isso, aliás, foi a coisa mais interessante que aconteceu na partida. Como esperado, os FaZe Clan conseguiram avançar para os playoffs, apesar de algumas dificuldades. Talvez não se adaptaram no início. De qualquer forma, ainda vamos vê-los. E FlyQuest, assim como os Mongols, jogam na Last Chance. A seguir temos o jogo entre Mouse e Sashi, e a situação foi semelhante à de FaZe contra FlyQuest. Quest mostrou um ace muito bom nas pistolas, simplesmente mandando cabeções a todos os jogadores dos Mouse, e a sua equipa continuou a ganhar rondas. Houve muito tempo perdido em pausas técnicas, um verdadeiro pesadelo. 3 vezes em 18 rondas. E foram pausas bastante longas. Isso arruinou o jogo tanto para uma equipa quanto para outra. E falando sobre a partida em si, as equipas estavam praticamente empatadas e não se distanciavam muito no placar. Sashi terminou a primeira metade com 7-5 no ataque, mas quando trocaram de lados, Mouse passou por maus tempos. Parecia que os ratos poderiam ganhar o mapa, mas algumas decisões más permitiram que os dinamarqueses recuperassem toda a vantagem dos oponentes, e na última ronda eles conseguiram vencer um retake que deixou todos sem palavras. Simplesmente impressionante. That clock is ticking and this is looking very difficult indeed. Who starts to peak first? It's going to be painful to find out where these Mouse players are. Maybe for Cabby, indeed it will be. But look at these trades coming through. Exertion, the last one left. Is there time to get on this bomb as well? I think there might be. That looked impossible, but I think they've done it. Indeed they have. Sashi take nuke from Mouse, 13-11. E no mapa escolhido pelos Mouseport, Sashi estavam a sentir-se muito bem. Começaram a vencer 5 rondas consecutivas, mas do nada perderam uma situação de 2 contra 5 e os Mouse começaram o comeback. A primeira parte ficou empatada 6-6 e todo o plantel dos Mouseport finalmente acordou. Xerxen, por exemplo, fez muitos estragos com a OSP na Pistol Round. Foi uma beleza. Mouse on the CT side now, starting well. Exertion looking for a second. How has he found those frags? He can't even see. Neither can they because they're gone. Bombs in the middle of mid to Jiggle. Brolin's got a sound fuse. E acho que neste momento podemos encerrar a discussão sobre esta partida, porque os Mouse ganharam o mapa Ancient por 13-7, jogaram a segunda metade sem qualquer problema. E depois no Mirage, o jogo foi completamente dominado por Mouse, o clube Sashi mostrou que conseguia fazer algo no Nuke, mas depois disso nada funcionou. Como resultado, amanhã jogarão uma partida de eliminação, enquanto os Mouse podem ser felizes por avançarem para os playoffs. Outra partida que analisaremos com mais detalhes é Navi contra Fúria. Apesar de muitas pessoas da comunidade desejarem mudanças, Navi não fez nenhuma substituição na equipa. Como sabemos, Blade coloca muita ênfase nos bootcamps da equipa, alegando que depois deles o jogo fica muito melhor. Então este é o primeiro torneio depois de um bootcamp, uma espécie de teste inicial. Navi contra Fúria. Vamos diretos aos mapas. Navi perderam as pistolas, começando o jogo com 0-2, mas na buy round, Fúria mostrou o seu verdadeiro potencial, que antes parece um simples level de Premier, ou um level Faceit muito low. Yuri avançou pela smoke sem flash, sem nada, literalmente o estilo da Fúria quando o Art era Igel. No entanto, os brasileiros não deram qualquer chance para Navi ganharem vantagem. O placar está 1-3 e apenas Valery Bitvakovsky tem uma arma, e é uma Famas. Mas por outro lado, aqui temos o CS brasileiro bem resumido. Eles saem da smoke sem flash tranquilamente.
mas saírem 3 contra uma Famas, isso é algo que não vamos arriscar. Claro, Beat faz o máximo nessa situação e elimina 3 adversários de uma vez. Basicamente com isso, ele ganhou economicamente a vitória para os Navi. Finalmente chegaram rondas interessantes dos brasileiros. Os caras decidiram atacar ambos os pontos ao mesmo tempo e destruíram tudo por onde passavam. Os Navi não conseguiram responder de forma alguma, só o Wonderful tentou fazer algo, mas não foi suficiente. Outra ronda rápida de fúria e eles invadem o bombsite A, onde eliminaram os CTs como se fossem bots. E tudo poderia ter terminado com a vitória deles se não fosse o Wonderful. Ну, ебаны, блядь, давайте сюда, блядь. Второй! Силу я не люблю, нахуй, пошел отсюда. Trazer Simple de volta? Bem, não sei. Wonderful está numa ótima forma e junto com Beat está a carregar a equipa nas costas. Na última ronda da primeira parte, novamente Wonderful e novamente uma beleza. Ele infiltrou-se nas costas e fez 2 kills. Depois o seu companheiro no A acabou com os brasileiros e terminaram 7-5. No lado forte do seu próprio mapa, Fúria simplesmente desiludiu. Não conseguiram ganhar nada. Um jogador está com um score de 3-14. Claro, houve uma chance de ganhar a 6ª ronda, mas Beat entrou em ação novamente. Bit now in a position at control room where he can take out the ramp player, and he's in a very good spot to try and deny the defuse. They're going to stick it, but the time is gone, and Bit has won this, just staying alive for Na'Vi. I was going to say, it's planted backside. That could actually get a little bit sketchy, but no kid probably didn't have time for the defuse and gets off it anyways. No entanto, Na'Vi precisava de apenas algumas rondas para fechar o jogo e seguir tranquilamente para o Mirage, onde os brasileiros não teriam grandes hipóteses. Mas de repente, Fúria decide jogar com tudo. Yuri dispara através das fumaças como se soubesse onde os inimigos estão. Fallen não erra e Skulls prova que realmente tem talento. Os brasileiros começaram a recuperar aos poucos, mas os Na'Vi nunca podem ser subestimados. O resultado está 9-11 e eles estão apenas com pistolas nas mãos. No entanto, isso é o suficiente para superar todo o full buy. Kills importantes foram feitas no início. But Fallen's got that quick rotate into the control room. They know exactly where he is, but he is still taking out that shot. Wonderful, misses the shot, door swings open, Bit gets the double with the tech. And it is Furia to collapse to pistols. Na'Vi find map point on Nuke. No entanto, o comeback do Fúria estava cada vez mais próximo, com os overtimes literalmente à espreita. Foi aí que o gênio do CS, o pai Fallen, chamou o teammate para puxar a rampa com 2 AWs. Naturalmente eles foram castigados. Em seguida houve um avanço para o bombsite A e pronto, não haverá overtime. Vamos para o Mirage. To hell, he'll snipe away. Kesserado staying at the back of the bomb site, unable to get a single kill, and Cello topples at heaven. It is Yuri in a 1v3, and he has to retake this site, and they know he's likely coming from that lower bomb site. Wonderful takes his head off, and Na'Vi start off their affair here at the Esports World Cup with a map 1 victory over Furia. E é assim, como sempre, ao chegar ao Mirage não era necessário ser um gênio para prever o que aconteceria. O Mirage, como esperado, foi muito difícil para a Fúria. Os brasileiros tiveram a chance de ganhar a primeira buy round, mas o IMA interferiu e fez 3 eliminações salvando da sua equipa. Já estava 0-4 no placar e nem sinal de rondas vencidas pela Fúria. A situação piora ainda mais quando Alex e Beat decide intervir inesperadamente, fazendo a diferença na buy round, algo que é raro acontecer. Os brasileiros lutaram arduamente no Nuke apenas para serem completamente derrotados no Mirage. Não vejo nada que pudesse salvar o Fúria do colapso total no segundo mapa e realmente não houve. We don't get that in CS. We don't get that kind of cool wrapping of it. Like Speed descends down and look at that side. This might be time to take your next time out and just say we gotta get something going. A primeira metade terminou com um vergonhoso 12-0. Isso é um exemplo claro de quão diferentes são as equipas de Tier 1 e do Tier 2 no momento. Não acho que os brasileiros permanecerão por muito tempo no torneio após uma performance dessas. Sim, após a troca de lados eles conseguiram vencer 5 rondas, mas no final o JL disse já chega pessoal e fechou tudo com estilo. Resultado final, 2-0 a favor dos Na'Vi, que se torna um participante oficial dos playoffs, onde lutarão por uma vaga na semifinal contra os FaZe. A seguir temos o Spirit contra os MIBR. Até agora todas as partidas de hoje foram bastante previsíveis, sem grandes surpresas.
A partida entre os dragões e os brasileiros começa no Nuke. Os dragões, jogando como terroristas, perderam as pistolas, mas ainda têm uma grande hipótese no Echo. Donk só precisa de uma Deagle nas mãos para causar impacto. Ele desativa o Exit e com a M4 capturada as coisas começam a melhorar. Os Spirit simplesmente não sentiam a presença do MIBR, fazendo o que queriam, indo onde queriam. Chopper deve ter dito ao Donk: faz o que quiseres, garoto, é livre. E Donk corre por todo o mapa distribuindo triple kills e headshot. Toda a equipa dos Spirit estava em altas e o Magix também fez um clutch bastante bom. And we're in that zone where their money can get broken as well. This is a really important round for Team Spirit. Magic's making his way upstairs. A fast plant might be required. Doesn't know exactly where the remainder are. For 40 seconds, he'll be careful. Chopper moving into position as well. Wow, look at this positioning from these two. It is fantastic. And I don't know if it might be our survive this. They've both got kits. And a nice shoulder peek, though. Magic's has got one more to find. Disengaging, throwing a HE to the side before Exit even gets there. We have a chance to even touch the bomb. Magix is absolutely griefing him. And he's done enough to win that last round. 8-4 in favor of Spirit. Resumindo, a situação dos brasileiros do MIBR estava tão má que eles não conseguiram vencer uma única ronda na segunda metade. Estavam perto de o fazer no 11-4, com um avanço rápido no A-Site com Tech Knight, mas nada resultou e nada deu certo. A-Tangle and a great hot shot to deliver, but Insani with that Tech 9 will respond. 1 versus 2 now for Insani. What happened there? Was that a mouse wheel thing? Regardless of what it is, Donk will finish it eventually. Agora vamos para o mapa favorito de Donk, Vertigo. E novamente sem surpresas. O MIBR não consegue fazer absolutamente nada, indo ainda pior que no Nuke. Apesar do Donk nem conseguir um QD positivo. Já são 8 rondas consecutivas do Spirit e o milagre acontece. Eles conseguem quebrar o resultado, mataram o Shiro num timing mau no B, enquanto Exit mandava o Donk para a taverna. Ficam 5 contra 3 e podemos ver o medo dos brasileiros hesitando em avançar, mas finalmente conseguindo a ronda. No entanto, consolidar-se foi um desafio. Conseguiram apenas uma ronda em toda a metade, praticamente repetindo o destino dos compatriotas dos Fúria. Quem fechou o jogo foi Zontix, com um quadro kill. Does get picked off, the smoke is up, but Zontix has to be careful, and the spray is fantastic. The bomb's been dropped. Oh my god. Os brasileiros conseguiram vencer as pistolas, mas não duraram muito. A primeira buy round colocou um ponto final nas suas hipóteses de avançar para os playoffs. A dupla Donk e Shiro jogou perfeitamente, conseguindo uma incrível vitória 2 contra 5. Donk estava em modo besta, fazendo 3 eliminações, depois disso não fazia mais sentido continuar a jogar. 2 mapas fáceis para os dragões. Também tivemos o jogo Vitality contra M80. Será preciso realmente contar o que aconteceu? Claro, Vitality venceram e Zaivo divertiu-se imenso, quase que meteu uma ronda 1 contra 5. Up behind, he's gonna that one. 6 seconds left. The bomb does get planted, but you're absolutely right. If he'd stopped the bomb there was a way, and maybe there still is. Flank coming in on the one side. Slack's up here, almost peeking. I think Saibu saw the gun barrel there, ready to take his head right off. Oh my god. And now it's wrecked with the flank. He's walking up behind him and he's found Saibu. And that's very, very close again. Sem grandes surpresas, exceto quando os Vitality desperdiçaram uma ronda imperdível como a do 10-10 no Vertigo, perdendo para pistolas. Mesmo assim, a M80 não conseguiram vencer o mapa. Lutaram, esforçaram-se, mas terminaram por aí. No Dust 2, os Vitality não deixaram nenhuma hipótese. Eles usaram o primeiro mapa para aquecer, mas depois jogaram como deveriam. Interessante que conseguiram fazer bullying com o Zaivu, mal conseguiram matá-lo com a faca, ficando todos contentes, mas depois perderam 13-5. A última partida foi Virtus Pro contra Complexity, e foi difícil de assistir sem lágrimas. Não estou a falar dos Virtus Pro que costumam fidar. Os ursos jogaram bem e mostraram o que se esperava deles. Mas existe uma pessoa com o nick Grim. Esse careca aparentemente esqueceu-se onde fica o botão esquerdo do rato, terminando o primeiro mapa com um rating de 0.26. Aqui, Complexity estavam a jogar praticamente 4 contra 5. No servidor, ninguém levava-o a sério, não existia Grim.
No segundo mapa ninguém se destacou, mas 3 jogadores da Complexity também esqueceram-se como disparar. Floppy estava com 4 para 15, Halzrak com 6-13 e Elige com 6-15. Grim, aliás, estava tentando liderar, mas ainda assim foi um jogo fácil para os Virtus Pro. E assim terminamos a nossa revisão do primeiro dia do eSports World Cup na Arábia Saudita. Muito obrigado a todos por estarem connosco, ponham os vossos gostos, comentem se estão de acordo ou não com a análise e, claro, subscrevam o nosso canal, haverá muito mais pela frente. Grande abraço.